privilégio poder partilhar com você, nesta noite maravilhosa, tempo de graça, tempo oportuno de Deus para você e para mim, a preciosa palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versos 14 a 17. Peço que você abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, para acompanhar a exposição dessa passagem. Romanos 1, 14 a 17. O apóstolo Paulo diz assim: pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema nesta noite: a melhor notícia do mundo. A melhor notícia do mundo. O mundo está encharcado e bêbado de más notícias, de notícias trágicas, que geram no coração das pessoas desesperança, medo, pânico, dúvidas, inquietações. Neste mar de tantas notícias ruins, desastrosas, trágicas, o evangelho de Jesus Cristo, que traz esperança, salvação, paz, alegria, vida eterna, certamente é a melhor e a maior notícia que esse mundo pode ouvir. E hoje eu quero trazer para você esta maior notícia do mundo, que é o evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Preste atenção comigo. O apóstolo Paulo, antes de tratar do evangelho, ele mostra a sua prontidão em anunciar este evangelho. E ele toma 3 atitudes. A primeira delas, no verso 14, ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Todo aquele que é um chamado pelo evangelho é um enviado a pregar o evangelho. Todo aquele que foi salvo pela graça de Deus, agora precisa ser um portador desta boa notícia, desta maior e melhor notícia. Não só Paulo era devedor, você e eu também o somos. Você que é um salvo em Cristo, você que foi alcançado pela graça, você que foi regenerado pelo Espírito, você que foi lavado no sangue do Cordeiro, você que está batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você também é devedor desta gloriosa mensagem a este mundo de tanta desesperança. Segundo lugar, Paulo assume um segundo compromisso. No versículo 15, ele diz: por isso, quanto a mim, eu estou pronto. Tem muita gente que, embora seja devedora, mas não está pronta. 95% dos cristãos nunca levaram uma outra pessoa a Cristo. São como que agentes secretos. Guardaram o evangelho num cofre as 7 chaves. Não falam de Cristo para sua parentela, não falam de Cristo na sua escola, não falam de Cristo no seu trabalho,
não fala de Cristo quando estão nas suas relações interpessoais, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, dentro de um táxi, dentro de um avião. Paulo não só é devedor, ele está pronto, ele está disposto. Ele deseja ardentemente comunicar esta mensagem. Mas em terceiro lugar, Paulo vai nos mostrar que não só ele é devedor, não só ele está pronto, mas ele diz em terceiro lugar, eu não me envergonho do Evangelho. Algumas pessoas são a vergonha do Evangelho, outras pessoas se envergonham do Evangelho, mas Paulo afirma, eu não me envergonho do Evangelho. E talvez você possa perguntar, mas por que Paulo poderia envergonhar-se do Evangelho? Primeiro, porque o Evangelho estava intimamente relacionado com um carpinteiro de Nazaré que foi crucificado pelo poder de Roma. E certamente esta mensagem para aquele mundo, para aquela época, era um escândalo. Eu quero dizer a você que, muito obstante o Evangelho ser a maior notícia que o mundo já ouviu, o Evangelho não é popular. O Evangelho não agrada os ouvidos dos sábios deste século. O Evangelho não incensa o homem para colocá-lo num pedestal. O Evangelho não cobre o homem de encômios e elogios para enaltecê-lo. O Evangelho confronta você, o Evangelho denuncia o seu pecado, o Evangelho mostra para você a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira radiografia, ele revela a você quem você é por dentro. Mas ao mesmo tempo que o Evangelho abre uma ferida no seu coração, revelando o seu pecado, traz a cura, traz a restauração, traz a resposta, traz a solução para você. E Paulo diz, por isso eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo poderia envergonhar-se do Evangelho? Porque por este Evangelho, ele tinha sofrido tanto. Sofreu na primeira viagem sendo apedrejado em Listra, sofreu na segunda viagem missionária sendo açoitado publicamente em Filipos, sofreu na terceira viagem enfrentando em Éfeso feras, tribulações maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida, sofrera em Jerusalém sendo preso e acusado injustamente em Cesareia 2 anos, sofreu em Roma, passando por uma prisão e algemado aos soldados da guarda pretoriana. Por causa deste Evangelho, ele foi preso a segunda vez e condenado à pena de morte. Apesar de todos os sofrimentos pelos quais passou pelo Evangelho, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Mas que Evangelho é esse? Eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo, observasse, primeiro, este Evangelho, no versículo 1 do capítulo 1 de Romanos, ele diz, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Deus. Este Evangelho não foi elaborado pelo homem, não foram as mentes mais ilustres e peregrinas e intelectuais que conceberam o Evangelho. O Evangelho não foi criado por um concílio eclesiástico. O Evangelho não é produto da lucubração dos teólogos. O Evangelho nasceu do coração de Deus, é o Evangelho de Deus. A sua origem está ancorada no próprio Deus. Segundo lugar, você nota comigo a natureza deste Evangelho, e Paulo prossegue no capítulo 1, versículo 2, ele diz que este Evangelho foi por Deus outrora prometido, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este Evangelho não é novidade. Este Evangelho não foi criado pelo apóstolo Paulo, nem pelos demais apóstolos. Este Evangelho é o Evangelho de Deus, que foi anunciado pelo próprio Deus por meio dos seus profetas e registrado nas Escrituras.
Este evangelho, notem comigo no versículo 3, tem a ver com a pessoa de Cristo. O evangelho não é apenas uma informação doutrinária, o evangelho não é apenas um conjunto de verdades teológicas, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é acerca de Jesus Cristo, aquele que vem da linhagem de Davi, mas ungido pelo Espírito Santo. Ele nasce pela obra do Espírito Santo, ele vive no poder do Espírito Santo, ele morre no poder do Espírito Santo, e ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo para ser o Messias, o Salvador do mundo, a esperança dos homens. Apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. E ele vai dizer agora por que ele não se envergonha do evangelho. Primeiro, porque este evangelho, olha comigo o verso 16, é o poder de Deus. Nós poderíamos ter vergonha de fraqueza, de fracasso, de derrota, mas jamais poderíamos pensar em ter vergonha do poder. Mas o poder do homem, embora tão robusto, é frágil, é muito frágil. E eu estou pregando a você hoje, no dia 8 de junho de 2020, quando o mundo ainda está assolado por uma pandemia, e bastou um vírus, que você não consegue ver a olho nu, para botar as nações do mundo de cócoras. O poder econômico é fraco, o poder científico é fraco, o poder tecnológico é fraco, o poder político é fraco, mas o evangelho não é um poder fraco, o evangelho é o poder de Deus. Se Deus é onipotente, e Ele é, então não há barreiras para o evangelho. Ele alcança pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele transpõe barreiras econômicas, Ele transpõe barreiras sociais, Ele transpõe barreiras ideológicas, Ele transpõe barreiras políticas, Ele transpõe barreiras antropológicas, Ele transpõe barreiras sociológicas. Ele chega ao seu coração, no poder do Espírito Santo, para salvar você. Ele é o poder de Deus. Mas notem comigo, que Paulo vai mostrar para nós que este Deus Todo-Poderoso demonstra o seu poder na obra da criação, mas é pelo Evangelho que Deus tem poder, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O homem às vezes demonstra o seu poder, e o poder que o homem demonstra tantas vezes produz morte. Você percebe que no século passado nós tivemos 2 guerras mundiais, 1914, 1918, a Primeira Guerra, 30 milhões de pessoas mortas, usando-se armas para matar. Depois vem a Segunda Guerra, 1939 a 1945, 60 milhões de pessoas mortas, se usa a bomba atômica para destruir. Mas o Evangelho não é o poder que destrói, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aliás, não tem salvação fora do Evangelho. Nenhuma religião pode salvar você, por mais antiga, ou por mais quantidade de adeptos que ela possa ter. As suas boas obras não podem salvar você, por mais beneméritas que elas sejam. Os seus predicados morais não podem salvar você, por mais virtuoso que você possa ser. Os rituais religiosos, ou as igrejas, ou as denominações, ou os concílios eclesiásticos não podem salvar você, por mais conspícuos e ilustres que eles sejam. Os sacrifícios que porventura você possa fazer em nome da sua fé ou da sua religião não podem salvar você. O único que pode trazer a você salvação é Cristo, e Cristo é o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação. É por isso que a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem.
É por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há salvação fora do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Agora veja comigo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então há um aspecto limitante aqui. Nós não temos apoio na Bíblia, na palavra de Deus, para acreditar no chamado universalismo. Isso é um equívoco, isso é um engano, isso é uma mentira. Achar que no final todos vão ser salvos. O texto está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só daquele que crê. Foi isso que Jesus Cristo ensinou em João 6. Quando ele diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, quem não crê não tem a vida eterna. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você recebe salvação. Se você crê em Jesus, você tem os seus pecados perdoados. Se você crê em Jesus, você é declarado justo aos olhos de Deus. Se você crê em Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você crê em Jesus, você faz parte da igreja de Deus, da família de Deus. Você está com o seu nome no rol do livro da igreja dos céus. Mas notem comigo a eficácia deste Evangelho. Veja o versículo 17 comigo. E Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui há algo sublime. Este texto foi o texto que foi a bandeira tremulante da reforma do século XVI, quando se pregava a salvação pelas obras, quando se vendia indulgências, perdão de pecados. E então Lutero vai compreender que a salvação não é pelas obras, que ninguém pode comprar perdão de pecados, que ninguém pode vender perdão de pecados, que nenhuma autoridade na terra tem essa competência, tem essa autoridade, mas que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Isso significa o seguinte: a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, nenhum, nem você, nem Adão, nem Noé, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os pregadores de hoje, nenhum homem, por mais ilustre que seja, pode ser justo aos olhos de Deus em si mesmo. E Deus, sendo justo, não pode passar por cima do seu pecado. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o homem não pode ser salvo pelas obras da lei, porque a lei exige perfeição absoluta, e nem você nem eu somos perfeitos. Porém, Deus não pode passar por cima dos seus pecados, porque Ele é justo. O que Deus fez? Se você parar e perceber quão pecador você é, você tem alguma noção disso? Às vezes nós fazemos um diagnóstico muito raso de nós mesmos, não auscultamos a nossa própria alma, não temos percepção de quão miseráveis nós somos, quão pecadores nós somos. Pecamos todo dia, a todo instante, pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos por pensamentos, pecamos por omissão. Ainda que você não se lembre, ainda que você não tenha consciência, todos os seus, todos os meus, todos os nossos pecados estão nos anais do tribunal do céu, do tribunal de Deus.
É claro que se nós comparecermos diante de Deus fiados na nossa própria justiça ou fiados nas nossas obras, não há outra alternativa para nós senão condenação. Então o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, a essência do Evangelho, como o nosso representante, como o nosso fiador, como o nosso substituto. E quando o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, estava naquela cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. As nossas mazelas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, Deus lançou tudo isso sobre o seu Filho. E naquele momento, diz a Bíblia, que não havia beleza nele. Diz a Bíblia que o próprio sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Diz a Bíblia que o próprio Pai precisou desampará-lo quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele tinha sido feito pecado por nós, maldição por nós, e agradou ao Pai moê-lo então naquela cruz. Então Deus aplica no seu Filho o golpe da lei, da justiça, que diz que o salário do pecado é a morte, e ele precisou morrer. Morreu não pelos seus pecados, porque não os tinha, morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Quando ele estava sangrando, com sede, com torturas horríveis, suspendido naquele leito vertical da morte, ele dá um grande brado: está consumado. E naquele momento, diz o apóstolo Paulo, interpretando a passagem, que ele pega o escrito de dívida que era contra nós, rasga-o, anula-o e encrava-o na cruz e diz: está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada, ele está declarado justo diante do tribunal de Deus. E é nesse momento que Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, se você creu no Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma grande, maravilhosa notícia para lhe dar. Sua dívida foi paga na cruz. Deus puniu completa e cabalmente os seus pecados no Filho dele, Jesus Cristo, para que você pudesse ser perdoado, justificado e declarado justo diante do tribunal de Deus. Não há mais condenação sobre a sua vida. Nenhuma condenação a mais. Você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus. Agora você pode se apropriar da salvação, da vida eterna. Isso não é de forma nenhuma psicologia de autoajuda. Isso não é você se assentar sobre as suas pernas para fazer meditação transcendental. Isso não é você fazer viagens pelos labirintos e corredores escuros da sua alma. Não. Esta é a boa nova que vem de Deus, esta é a boa nova que vem do céu, esta é a maior notícia que você pode ouvir: a esperança para você, a perdão para você, a salvação para você, a redenção para você. Você que talvez esteja aí hoje cativo, prisioneiro do pecado, do vício, da angústia, do desespero, da vida infeliz, pois hoje Jesus Cristo pode entrar no seu coração, mudar a sua história, perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna e fazer de você uma nova criatura, uma pessoa plena de alegria, de paz, de felicidade, da própria vida eterna que você poderá tomar posse nesta noite. Esta é a melhor notícia, a maior notícia que você pode ouvir, é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero concluir dizendo que esta oferta é feita a você, mas a decisão é sua. Moisés no passado disse para o povo assim: eu coloco diante de vocês duas coisas, a bênção e a maldição, a vida e a morte.
E Moisés aconselha: escolhe a vida para que você viva. É por isso que a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. A proposta é oferecida a você, a porta da graça está aberta e Jesus está convidando você, está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você, você vai achar descanso para a sua alma. É para você que Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis com sede. Se você está com sede, venha a Jesus. Quem beber desta água nunca mais terá sede, para sempre. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior virão rios de água viva. Então agora, quem sabe, lá na sua casa, você possa parar um pouquinho, dizer: Senhor Jesus, eu preciso de uma nova vida, estou cansado da vida que estou levando, meus pecados me atormentam, a culpa me esmaga, e eu te peço agora, Senhor, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, transforma a minha vida. Eu quero hoje me render aos pés do Salvador e receber esse presente da vida eterna. Nós vamos orar por você. Pastor Arival virá aqui ao púlpito e vai orar por você nesse momento. É a noite da sua decisão, é a noite da sua salvação. Num mundo de tantas notícias ruins, hoje você pode ouvir a melhor notícia do mundo, o Evangelho da nossa salvação.